Muitas pessoas estão alegando ter muito mais sono e cansaço, mesmo estando em quarentena, trabalhando de casa, tendo mais tempo no dia para poder descansar, não perder tempo no transporte. As pessoas estão com mais sono. Por quê? Está acontecendo isso com você? Com muitos pacientes meus está acontecendo, comigo está acontecendo, com quem vive próximo de mim está acontecendo, e eu quero explicar pelo menos a visão da terapia holística, da radiestesia, de tratamentos energéticos que ressignificam realidades. Qual é a visão do que está acontecendo com base nisso, né? Bom, você é uma você não, bom, vamos supor, pega o seu nome, você é por exemplo, eu sou o Thiago, mas na verdade eu não sou o Thiago, eu estou o Thiago nessa vida, eu sou uma centelha, uma externalização da vontade divina, habitando um aparato de manifestação. Esse aparato de manifestação, que é um termo que eu gosto muito de utilizar, é o nosso corpo? Sim, é o nosso corpo, mas não é só isso. É o nosso corpo, é o nosso duplo etérico, é o nosso campo astral, é o nosso campo mental. E da onde vêm essas outras coisas que compõem o nosso aparato de manifestação? O nosso corpo físico vem da nossa mãe. O nosso duplo etérico, o nosso campo astral, o nosso pai da nossa mãe, né? Só que esses nossos corpos extrafísicos têm que vir de algum lugar. Eles não vêm do nada. Eles também são formados pela nossa hierarquia sistêmica ancestral, né? Nossos familiares e tal. Então eles compõem o nosso corpo físico, o nosso campo, os nossos corpos extrafísicos também. E a nossa centelha espiritual com a nossa missão também traz características que a gente consegue ver no mapa natal da pessoa e por aí vai, né? No mapa numerológico e tal. Só que acontece, nós somos seres que, dentre todas essas áreas de manifestação física e extrafísicas, né, nós temos uma capacidade crítica filosófica que outros seres não têm, de olhar para alguma situação e fazer uma distinção e ter opiniões sobre aquilo. Então a gente consegue ter uma opinião de alguma coisa e outro ser humano consegue ter uma opinião contrária sobre aquilo. Isso é um diferencial nosso, né? Então, nós seres humanos, dotados dessa capacidade crítica filosófica, a gente consegue projetar coisas que são interessantes para nós. A gente já vai chegar na questão do sono. Tem o sino, meio-dia toca o sino da igreja de Santa Cecília, não reparem aqui, né? Então você consegue projetar o que é legal para você, o que é bacana, o que você quer. Só que assim, você pode projetar e tomar decisões para aquilo. Só que muitas vezes essas decisões que você está tomando não estão de acordo com o que faz parte do seu contexto de criação. Vamos supor, teve um contexto pobre, difícil, de afirmações de crenças limitantes da prosperidade, que diz que a prosperidade só vem através de muito esforço, que é só de gente mau caráter e tal. E aí essa pessoa, ela quer conquistar aquilo, mas existe uma parte nossa, que é o nosso campo vibratório, né? Nosso campo inconsciencial, energético mesmo, vibratório, que não faz distinção do que é bom ou ruim pra gente. Ele faz distinção do que ele está acostumado e não está acostumado. E a gente, nessa realidade, a vida como um todo, né? Elas prosperou por conta de duas coisas, né? O gene egoísta, né? O egoísmo, e a lei do mínimo esforço, do acúmulo e da retenção de energia. Então a vida, o gene egoísta é aquele conceito de ter o alimento para si, de colocar máscara de respiração primeiro para você sobreviver, para poder gerar mais vida, para poder se reproduzir e tal. E a lei do mínimo esforço é porque a gente precisa reter energia, assim como a gente retém gordura, né? E cria essa mesma lei de mínimo esforço é o que gera a nossa zona de conforto, e essa zona de conforto está no nosso campo vibratório inconsciencial. E esse campo vibratório não faz distinção igual ao nosso campo mental racional do que a gente quer. Aquela vida é legal para mim, vou tomar passos para aquilo. Por isso que muitas pessoas, quando, por exemplo, conseguem um emprego novo, geralmente não, muitas pessoas que conseguem um emprego novo passam por períodos que complicam a sua imagem no emprego, como por exemplo, fica um tempo doente, acontece alguns imprevistos, é o campo vibratório criando processos autossabotadores. Por isso que algumas pessoas às vezes têm preguiça, insegurança, medo, esquece, quando está indo para um campo muito importante para ela, porque o campo vibratório dela não está acostumado com aquilo, mesmo que o campo racional mental queira aquilo. E agora, e o sono? Onde entra isso, né? A gente está... por exemplo, quando você vai ter um primeiro dia de trabalho e você vai ter que fazer uma planilha simples, você gasta muito mais energia naquilo porque você quer que aquilo saia bem, que você não faça errado, né? Primeiro dia na escola é tenso, a pessoa está conhecendo pessoas novas, é só um dia
factivamente é só um dia, mas a pessoa gasta mais energia daquilo porque não tem como se auto-sabotar, não tem como não ter o primeiro dia de trabalho, não tem como não ter o primeiro dia numa escola nova, né? Como não viver o primeiro dia, não dá para você já entrar acostumado, né? Numa zona de conforto. E o que está acontecendo hoje, mesmo em quarentena, é exatamente isso. É um primeiro dia de trabalho, é um primeiro dia na escola, é uma situação nova onde não dá para evitar. Todo mundo está tendo que gastar mais energia porque saiu da zona de conforto e está criando uma nova zona, está criando uma nova situação, um novo contexto. Aliado a isso, também tem uma outra situação que é todos os nossos níveis de manifestação, físico, etérico, nossa razão, nossa emoção, não sabe quando o contexto de quarentena e de isolamento social vai acabar. Então, aliado a uma nova situação que precisa se acostumar, está também estabelecido um contexto de incerteza. E aí não é só você, eu e quem está à nossa volta, é toda uma humanidade que não sabe quando isso vai ser resolvido. Então, além da questão pessoal e familiar, tem a questão inconsciente coletivo, né? Então, é comum que as pessoas estejam gastando mais energia porque estão fora da zona de conforto, porque estão tendo que criar uma nova condição e estão tendo que lidar vibratoriamente com uma situação de incerteza, de total não controle da realidade, que na verdade a gente não tem controle de nada, né? E por isso gera mais gasto de energia, por isso estamos mais cansados, por isso sentimos mais sono. Ou seja, o importante é respeite isso. Lembrando que eu bato na mesa, assim, o celular treme. Então respeite o seu sono, respeite o seu cansaço, descanse mais, porque é necessário, se estamos gastando mais energia. Então, se estamos gastando mais energias, precisamos repousar mais. Então, não é preguiça, não é vagabundagem, é simplesmente esse mecanismo que está demandando que a gente descanse mais, porque estamos gastando mais energia. É isso que eu tinha para dizer hoje, porque está acontecendo com muitas pessoas. Espero que tenham entendido. Comentem aqui e conversem comigo sobre esse assunto e espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço.